Eu dou graças a Deus pelo privilégio de nós podermos compartilhar com você o Evangelho da Graça de Deus. Esse é o segundo DVD que nós fazemos combatendo as mentiras de Satanás, a teologia da prosperidade. Como eu disse no primeiro DVD, dentre os muitos golpes que o diabo já fez contra a igreja de Jesus, esse é um dos mais ardilosos golpes. Começou na década de 40, lá nos Estados Unidos da América, quando alguns homens inescrupulosos, perversos, viram a possibilidade de tirar proveito financeiro da fé dos incautos. E eles começaram a pensar na Bíblia alguns versículos que eles foram interpretando à sua maneira, de modo que pudesse dar respaldo aos seus intentos gananciosos, e começaram a ensinar a teologia da prosperidade, dizendo que se você é filho de Deus, você tem que ter muito dinheiro, você tem que morar na melhor casa, vestir a melhor roupa, comer a melhor comida, que você tem que ter automóveis de luxo. Então começou a se disseminar esse ensinamento diabólico e demoníaco. Eu faço sempre a pergunta: onde está aqui na Bíblia esse ensinamento de que um filho de Deus tem que ser rico? Onde está na Bíblia o ensinamento de que um filho de Deus tem que ter automóveis do ano, tem que vestir a melhor roupa, tem que comer a melhor comida, tem que ter muito dinheiro no banco? Não encontro em lugar nenhum. Eu quero iniciar esse DVD com um episódio que aconteceu no ministério terreno de Jesus Cristo. E esse episódio incomoda muito esses mensageiros do diabo que proclamam a teologia da prosperidade, que proclamam o evangelho da ganância. Incomoda muito a eles. Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia, como eu estou abrindo a minha, no livro de Zaqueu, no livro de Lucas, a história de Zaqueu, Lucas capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 primeiro. Diz assim: entrando Jesus em Jericó, atravessava ele a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Vamos fazer uma pausa. Olha só, Zaqueu, mesmo sem conhecer Deus, mesmo sem ter nenhum temor a Deus no seu coração, a Bíblia diz que ele era um homem rico. E como Zaqueu, existem milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo, pessoas que nunca passaram nem na porta de uma igreja, nunca pisaram nem na calçada de uma igreja, e que são pessoas ricas, que são pessoas milionárias. Isso está aí no mundo inteiro. Então isso aqui já contraria profundamente todos os ensinamentos da teologia da prosperidade. Esse episódio aqui já envergonha aqueles que fazem apologia à teologia da prosperidade. Mas eu vou continuar. No versículo 4 em diante diz assim: então, correndo adiante, Zaqueu subiu a um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com toda alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Olha só, Zaqueu obedece à ordem de Jesus, ele desce a toda pressa daquela árvore, daquele sicômoro, que até hoje existe lá em Jericó. Na entrada de Jericó tem um sicômoro, é como se fosse a mangueira nossa aqui no Brasil, uma árvore grande, alta, frondosa. Então Zaqueu desce a toda pressa, né? Vai com Jesus para sua casa, e lá Zaqueu toma uma decisão que contraria frontalmente toda essa gente aí que prega a posse de bens materiais, a posse de carro, de casa, disso, daquilo, como sinal da bênção de Deus. Contraria tudo. Qual foi a decisão que Zaqueu tomou? Vamos ler do versículo 8 em diante. Por favor, acompanhe na tua Bíblia. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém,
eu quero restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha, irmãos, essa atitude aqui de Zaqueu deveria causar constrangimento nesses bandos de desonesto, esses bandos de inescrupuloso que vive aí iludindo as pessoas, sabe? Criando nas pessoas uma ilusão de prosperidade, uma ilusão de posses, de bens materiais, para poder seguir a Jesus. Ora, se o Evangelho é sinal de prosperidade, então nesse caso aqui de Zaqueu, as coisas não se encaixam. Então as coisas não batem, né? Olha, e para desmascarar de uma vez por todas esta farsa, Jesus dá o arremate final dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso aqui aniquila completamente com o do bolso. Ele veio buscar e salvar o perdido. Não prometeu nenhum tipo de riqueza material como recompensa. Nunca. Isso não está aqui na Bíblia, em nenhum lugar. E para ficar ainda mais bem claro, tem uma outra passagem bíblica que está no livro de João, que é ainda mais interessante. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, Jesus foi absolutamente taxativo, ele foi absolutamente imperioso quando ele afirma que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele não é um banco, ele não é um agente financeiro. O Senhor Jesus Cristo não é um agiota, não é uma bolsa de valores, ele não é uma casa da moeda. Só que esses pauradores frívolos e enganadores que estão aí na televisão, no rádio, na literatura, proclamando essa teologia da prosperidade, eles transformaram Deus num sujeito bem-sucedido, né? Colocaram Deus como se fosse um homem de negócio bem-sucedido, que está pronto para conceder as suas bênçãos para quem paga bem por elas. Foi isso que eles acabaram fazendo. É interessante, né? Porque desde a Idade Média e até os dias de hoje, você vê aí a Igreja Católica, ela ensina essa coisa de se fazer sacrifício, que é possível você pagar com sacrifício as benesses de Deus, as bênçãos de Deus. Por exemplo, carregar a cruz, né, numa símile da Via Cruz. Você vê que muitos católicos fazem isso, né, pagam promessa, carregar a cruz. Outros sobem um número absurdo de escadaria de uma igreja, de joelhos. Outros andam uma imensidão de quilômetros a pé, esfolando os pés, né? Tudo isso para fazer sacrifício em troca de algum favor de Deus. E há aqueles que acendem uma vela. Não precisa dizer que a maioria escolhe acender a vela, mas isso é no catolicismo romano. Mas na igreja, na chamada igreja evangélica, a coisa é completamente diferente. Quem quer prosperidade financeira, quem deseja ter altos salários, quem quer morar em mansões com piscina, quem deseja ter carros importados, se tornar um rico empresário, quem quer cura de todo e qualquer tipo de doença, enfim, quem quer qualquer tipo de benefício de Deus, tem que pagar em moeda corrente. E tem mais uma coisa: tem que pagar antes de receber a bênção, antes de receber o benefício, antes de receber o milagre. E se não receber, não tem direito à reclamação, porque se reclamar, eles dizem assim: é porque você não deu o suficiente para Deus, é porque Deus não ficou satisfeito com a tua oferta. Ou então diz assim: então é porque você não teve fé. Eu sempre lembro de uma história que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma senhora portuguesa, 80 anos de idade, ficou viúva, o marido faleceu e deixou para ela uma pequena aposentadoria, mas deixou um apartamento, né? Linha telefônica, um automóvel, que dava para ela
e viver o resto de vida dela tranquila. Mas ela começou a ficar muito depressiva com a morte do marido, e uma vizinha acabou convidando-a para ir num desses lugares que prega a teologia da prosperidade, que prega essa coisa de demônio, de corrente, e ela foi. E você sabe que uma pessoa depressiva, ela está muito fragilizada, ela está muito carente, ela está completamente descompensada, desequilibrada, e eles tiram proveito exatamente desse momento psicológico das pessoas. E a pobre da portuguesinha, senhora idosa, 80 anos, um dia ela chega numa igreja que prega o Evangelho da Graça de Deus no Rio e pede socorro ao pastor. E socorro, diz: pastor, me socorra, eu não quero dinheiro, eu quero comida, eu estou passando necessidade, eu estou passando fome. E o pastor diz: mas o que houve? Por que a senhora está passando necessidade? E ela contou a história. Contou que o marido morreu, levaram ela nesse lugar, e o tal de bispo nas pregações dizia: não, porque quanto mais você dá para Deus, mais você recebe de Deus. Se você der, você está provando que você tem fé. Se você não der, você é covarde, você não tem fé em Deus. Creia em Deus, você vai ver que Deus vai tornar a tua vida muito mais próspera, muito mais abundante. E ela, ouvindo aquilo vai fazendo uma lavagem cerebral violenta. Aí, primeiro vendeu as linhas telefônicas. Na época, valia dinheiro ter uma linha telefônica. Vendeu e deu no Nogueira Santa. Passado alguns meses, induziram a velha portuguesa a dar o seu Isaac. Disseram para ela assim: olha, você tem que dar o seu Isaac. O que é o Isaac? É a coisa mais preciosa que você tem. Como Abraão deu Isaac, você vai dar o teu. E a coisa mais preciosa que ela tinha era um apartamento. E vocês acreditam que a pobre velhinha portuguesa de 80 anos vendeu o seu imóvel e deu nessas arapucas espirituais? E por último, o automóvel. Foi morar de aluguel, e aí a aposentadoria que o marido deixou, que era pequenininha, já não dava mais para pagar aluguel e se manter. E a pobre da mulher passando fome. E aí ela foi ao tal de bispo e disse assim: olha, eu estou passando fome, eu estou passando necessidade. Você disse que se eu desse o meu tudo, o meu Isaac, o meu apartamento, o meu automóvel, minha linha telefônica, minha poupança, que Deus ia me prosperar, ia ficar uma vida ainda melhor. E agora eu estou na pior, estou passando fome. E o tal de bispo, na maior cara de pau, no maior cinismo, disse para ela assim: é porque a senhora não teve fé. Ela disse: como eu não tive fé? Quer dizer que eu tive fé para dar e não tive fé para receber? Que isso? Você é um falso pastor, um falso profeta. E o tal de bispo disse: está amarrado, pombagira, está amarrado, demônio. Impressionante, né? Olha, isso acontece aí toda hora, todo instante. Eu vou pedir para que a gente apresente agora um fato documentado pela imprensa que aconteceu.
isso que eles conseguem arrebanhar verdadeiras multidões. Mas verdadeiras multidões de pessoas que afirmam ser de Deus, que acreditam que são convertidas, que acreditam que são pessoas cristãs, que são filhos de Deus, mas que vão ser rejeitadas no último dia. Pastor, serão rejeitadas no último dia. Basta você ler aqui, no mesmo livro de Mateus, capítulo 7, o versículo 21 em diante. Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha, irmãos, esses pregadores da teologia da prosperidade, eles estão interessados numa única coisa. Qual é a única coisa? Ganhar dinheiro. Está aqui: farão comércio de vós pelo isso, com palavras fictícias. Exploram as pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Na verdade não são pastores, são mercadores. Eu estou me referindo a Edir Macedo Bezerra, eu estou me referindo a Estevão Hernandes, eu estou me referindo a Silas Malafaia, a Davi Miranda, a Valdemiro Santiago, a Marcos Feliciano. Eu estou me referindo a toda essa gente aí, e outros menos votados, que estão aí fazendo comércio com o povo de Deus. É um absurdo o que esses homens estão fazendo. Você quer ver uma coisa interessante? A coisa de uns 5, 6 anos atrás, o Silas Malafaia combatia essa prática. Dizia que quem faz isso não é de Deus. Pastor, ele combatia? Combatia. 6, 7 anos depois ele está fazendo o mesmo. Ele se sentiu atraído pelo dinheiro, pelos bens materiais. Porque quando a pessoa de Deus é o contrário, né? Se ela estiver nesse meio, Deus tira. Quando ela ouve a verdade, ela sai. Quem não é de Deus não está lá dentro, mas depois acaba indo lá para o meio da lama. Eu vou provar para você isso. Eu vou mostrar agora um texto do Silas Malafaia combatendo quem faz essa prática. E você vai logo depois que ele está fazendo a mesma coisa. Vamos assistir. Não pensa que todo mundo vai ficar rico, não. Isso é balela, é cascata. Qualquer pastor que promete riqueza a todo mundo é um cara de pau safado. Não pensa que todo mundo vai ficar rico, não. Isso é balela, é cascata. Qualquer pastor que promete riqueza a todo mundo é um cara de pau safado. Um pilantra, ludibriador de fé. Digo aqui rasgado mesmo que não tem conversa. Isso é pilantra, isso não é pastor. Um pilantra, ludibriador de fé. Digo aqui rasgado mesmo que não tem conversa. Isso é pilantra, isso não é pastor. Quem te falou que todo mundo vai ficar bem financeiramente? Quem falou para você que todo mundo vai ficar rico? Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está esse negócio? Olha o que Paulo... Gente, irmãos, que evangelho é esse que a igreja está vivendo hoje? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu tenho visto na televisão um evangelho deturpado. E quero ser profeta de Deus para que algum irmão que está me vendo pela TV e irmãos que estão aqui, Deus tem falado ao meu coração. Deus, nessa reta final da igreja, Ele quer dar riquezas para crentes. Deus, nessa reta final da igreja, Ele quer dar riquezas para crentes. Meu
pastor, e tem uns com cara de super santos. Pastor, eu dou ofertas, pastor, simplesmente pelo ato de dar. Sim, trouxa. Ok, trouxa, eu respeito você, trouxa. Meu pastor, e tem uns com cara de super santos. Pastor, eu dou ofertas, pastor, simplesmente pelo ato de dar. Sim, trouxa. Ok, trouxa, eu respeito você, trouxa. Sim, trouxa. Sim, trouxa. Sim, trouxa. Qualquer pastor que promete riqueza a todo mundo é um cara de pau safado. Deus, nessa reta final da igreja, ele quer dar riquezas para crentes. Um pilantra, ludibriador de fé. Deus, nessa reta final da igreja, ele quer dar riquezas para crentes. Qualquer pastor que promete riqueza a todo mundo é um cara de pau safado. É uns caras muito safados, um cara para dizer um negócio desse. Acho que tinha que ser preso por ser 171 ao quadrado. Estelionato religioso. É uns caras muito safados, um cara para dizer um negócio desse. Acho que tinha que ser preso por ser 171 ao quadrado. Estelionato religioso. Falência, você vai pegar esta água aí do seu local de trabalho. Você vai pegar esta água em nome. Seja bênçãos em cima de bênçãos aqui em Pirate, Avenida Suburbana 8655. Domingo vai ser assim. O cimento da bênção, o cimento especial da casa própria, do negócio próprio, está aqui o cimento, gente, olha aí, tá vendo? Esse cimento eu vou entregar. É o único pregador do Brasil que faz esse ribuliço. Eu e o ministro Margato, o ministro Alciro, vamos entregar domingo agora, hein? Este ribuliço forte para você ter o seu próprio negócio. Despachar todo mal, eu vou colocar o seu nome dentro da garrafa e nós vamos despachar. Vamos fazer o maior despacho, despachar a doença, a enfermidade, a tristeza, a angústia, a solidão. Nós vamos despachar sexta. Você vai levar também o pó consagrado que o reverendo vai entregar de mão em mão. Domingo. E vou entregar também o perfume da prosperidade. Tem um do selo amarelo, do selo branco e do selo vermelho para você. O selo vermelho é para quem não consegue casar. O selo amarelo é para prosperar. E o selo branco é para você que tem problemas nas vistas. Domingo agora. Você vai ganhar um martelão. Dentro do martelo tem lá o óleo abençoado. E Deus. Agora, por que essa teologia da prosperidade atrai tanta gente? Porque essa teologia da prosperidade, que a maioria dos pregadores hoje está utilizando, e a maioria dos que pregam esse evangelho diabólico, esse evangelho demoníaco, são homens simples. A maioria deles viviam na pobreza, não tinham uma profissão rendosa. Poucos deles têm curso superior. Mas o que é que eles observaram? Eles viram na falsa igreja o melhor negócio da vida deles. É verdade. Porque nenhum negócio nesse mundo, nenhum negócio nessa terra é mais lucrativo do que uma falsa igreja. Não existe nada mais lucrativo. Você vê que não dá nada para ninguém, mas recebe de todo mundo.
não vende quase nada material, a não ser o Silas, que vende livro, vende Bíblia, tudo quanto é tipo, tudo quanto é maneira. Alguns vendem óleo, mas na maioria das vezes eles não vendem nada material, mas arrecadam verdadeiras fortunas, como quem vende barras de ouro invisíveis. Isso é terrível. Então a falsa igreja é uma indústria da fé, né, que não investe em produção de nada, mas fatura, meus irmãos, bilhões e bilhões de dólares com uma indústria de promessas. É o que eles produzem. Eles produzem falsas promessas, falsas ilusões. Em cima dessas falsas promessas, em cima dessas falsas ilusões, eles faturam bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Promete que se a pessoa pegar uma garrafinha de água, uma gota de água vai curar, mudar a vida financeira. Você vê o sujeito numa televisão dizendo que vai distribuir saquinhos de cimento para a pessoa adquirir a casa própria. Esse Valdemiro Santiago, isso é caso de polícia, dizendo que vai distribuir uma redinha, né? Aquela rede de pesca que Pedro jogou, que as pessoas vão pegar a redinha, vão dar dinheiro e vão ficar ricas, vão ficar milionárias. Vamos ver isso aí na prática? Assista. Nós estamos aqui com a redinha, aqui com a minha esposa, com a bispa, com a Cireia. Nós vamos enviar o Brasil inteiro. Gente, até o dia 10, dia 12, por aí assim, nós precisamos de um socorro urgente, do milagre. 150 mil pessoas que vão tomar posse e vão participar com uma oferta de R$153. Então atenda esse chamado, liga agora para nós. Telefona agora. O telefone está aí no rodapé do seu vídeo. Telefona agora e você vai receber em casa, vai dar um endereço, a sua redinha, e você vai honrar, vai depositar na conta da igreja. Coloque aí as contas. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Bradesco, principalmente no Banco do Brasil, tá? Principalmente. R$153 é o que eu estou pedindo. E é para o Brasil inteiro, bispos, pastores, frequentadores e não frequentadores. Tomem posse. Eu estou orando para que Deus levante essas 150 mil pessoas com R$153. Deus vai levantar. E nós vamos dizer isso a você aqui no ar. Então, meus irmãos, nessa malfadada, nessa diabólica teologia da prosperidade, que eu sempre digo e não me canso de repetir, é uma das piores desgraças que já sobreveio sobre a Igreja de Jesus nos últimos anos. Porque na teologia da prosperidade, Deus virou um Deus com D minúsculo. É verdade. O Deus da Bíblia, de criador, passou a criado. De provedor, passou a ser garçom de crente, garçom de evangélico. O Deus apresentado por essa teologia da prosperidade, essa teologia da ganância, não é o Deus da Bíblia. É o Deus do Evangelho segundo Lúcifer. Por quê? Porque o Deus da Bíblia, ele trata das riquezas celestiais. Mas o Deus da teologia da prosperidade trata das riquezas materiais. Mas o Deus da Bíblia, ele trata dos problemas pertinentes à alma do homem. Ele não trata dos problemas pertinentes ao bolso, porque esse ele já provê, esse ele já soluciona. Irmãos amados, é impressionante, mas se você tiver o cuidado de observar, você verá que o Senhor Jesus Cristo nunca falou ao longo do seu ministério terreno sobre prosperidade financeira, sobre prosperidade material. Por isso que você vê na Bíblia Jesus multiplicando pães e peixe, mas você nunca viu Jesus multiplicando casas, multiplicando automóveis, multiplicando barco de pesca, multiplicando camelo. Você não vê isso aqui na Bíblia, né? Olha, é impressionante, porque você tem que se voltar para a Bíblia. Você sabe o que é que o Senhor Jesus Cristo mandou Paulo escrever à igreja? Deixa eu mostrar para você. Abre em 1 de Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7 em diante.
Então vamos ler. Capítulo 6 da primeira epístola de Timóteo, versículo 7 em diante. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Agora pasmem, o que o nosso Deus está falando? Você que frequenta essas arapucas espirituais, você que está enganado por esse evangelho da ganância, preste atenção no que Deus diz aqui. Versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Deus está dizendo, tendo o alimento necessário para o teu sustento físico, está aqui escrito, tendo roupa para se vestir, tendo uma casinha para você morar, esteja contente. Olha, eu desafio agora esses mercadores da fé ensinar isso aqui. Eu desafio, impossível. Esse ensinamento aqui é proibido nessas arapucas religiosas, porque esse ensinamento de Deus aqui desmascara essa mentira que eles pregam. Eu desafio na igreja do Edir Macedo se pregar isso aqui, dizer para o povo lá, olha, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, olha, tendo sustento com que se vestir, esteja contente. Eu desafio o Sila Malafaia a pregar isso, eu desafio o R.R. Soares a pregar isso, eu desafio o Valdemiro Santiago a pregar isso, eu desafio o Esteve Hernandes a pregar isso, eu desafio todos eles. Eu vejo aí as multidões induzidas por esses homens a buscarem riqueza, a quererem ficarem ricas, a quererem mansões, a quererem carrões importados, a quererem vestir as melhores roupas, comer as melhores comidas. Eu vejo isso toda hora e todo instante, quando Deus diz, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada. Uma coisa, irmãos, é Deus soberanamente fazer uma pessoa ficar rica, como ele fez com Salomão. Salomão, o que você quer que eu te faça? Peça o que você quiser. Salomão disse, Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para dirigir o teu povo. Aí Deus diz, já que você não me pediu riqueza, você não me pediu a morte dos teus inimigos, eu vou te dar riqueza. Uma coisa é Deus fazer isso soberanamente. Então, quando a pessoa quer por si só ficar rica, ela faz as coisas mais absurdas do mundo para alcançar os seus intentos. Ela mente, ela rouba, ela é capaz de vender o corpo, se prostituir, ela é capaz de traficar drogas, matar, ela faz qualquer coisa. Por isso que a palavra diz, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas. O que leva um homem a pregar um falso evangelho? O que leva um homem a enganar as pessoas? O desejo de querer ficar rico. Eles viram, né, na falsa igreja exatamente a melhor oportunidade da vida desses homens. Porque se não fosse a falsa igreja, quem seria Edir Macedo hoje? Edir Macedo era um simples funcionário da Lotege do Rio de Janeiro, da Loteria do Rio. Ganhava R$ 1.200, né? Hoje é um bilionário. Quem seria hoje R.R. Soares, se não fosse a falsa igreja? Valdemiro Santiago, olha, trabalhava na roça, né? Não tem estudo, não tem nada, já está bilionário. Então, por que eles fazem isso? Porque querem ficar ricos, e não apenas ricos, mas milionários. Então, meus irmãos, meus amados, é preciso que você acorde, você que está enganado por esses falsos pastores, por essas falsas igrejas. E eu quero mostrar mais imagens para abençoar mais ainda a tua vida. Veja. Você que não tem ainda esse galãozinho, esse garrafãozinho, gostaria que você ligasse e adquirisse. Você que não tem ainda esse galãozinho, esse garrafãozinho, gostaria que você ligasse e adquirisse. Sério, nós precisamos de milhares e milhares de pessoas ajudando essa programação, porque ela não pode sair do ar. Você que vai ajudar com uma oferta de R$100, uma oferta de 200, 300 ou mais,
R$1.000, R$600, nós vamos enviar para você essa água ungida, essa água consagrada. Só uma gota dessa água, só uma gota dessa água será o suficiente para mudar a história da tua vida. Só uma gota dessa água, só uma gota dessa água. Eu tenho certeza absoluta, absoluta. Quando você ligar, um dos nossos atendentes vai receber sua ligação, você já peça. Você vai pedir para reservar já sua água. Peça, fala, reserva a minha água. E aí você vai realizar o seu depósito. Ou vai procurar uma igreja mundial mais próximo da tua casa, mais próximo da tua casa. Você vai procurar uma igreja mundial. Você pode procurar ainda hoje uma igreja mundial mais próxima. Leva aí essa oferta de R$100, ou de 200, ou de 300, 400, 500, 600, 1.000 ou mais. Então, eu estou chamando da inspiração de Deus. Eu recebi no ar um dia desse aqui. No mês de dezembro. E no mês de dezembro, você não vai devolver só o de Deus, os 10%. Você vai dar 20% do seu. Portanto, você vai dizer para Deus, Senhor, 70% de tudo que o Senhor me der nesse mês de dezembro é meu, você vai dizer. E 30% da tua obra, do grande projeto. Mas realiza, Senhor, o meu projeto. No mês de dezembro, Deus vai lhe dar muito. Mas tudo que Ele lhe der, você vai separar. Não interessa ser muito, ser pouco. Você vai ser fiel. Você vai tirar 30% e falar, Senhor, representando a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai dar nessa obra 70% que vai ficar com você. Você vai fazer coisas que você nunca fez na sua vida. Não pensa que todo mundo vai ficar rico, não. Isso é balela, é cascata. Qualquer pastor que promete riqueza a todo mundo é um cara de pau safado. Um pilantra, ludibriador de fé. Digo aqui rasgado mesmo que não tem conversa. Hã? Isso é pilantra, isso não é pastor. Quem te falou que todo mundo vai ficar bem financeiramente? Quem falou pra você que todo mundo vai ficar rico? Onde é que tá isso na Bíblia? Onde é que tá esse negócio? Olha o que Paulo... Gente, irmãos, que evangelho é esse que a igreja está vivendo hoje? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu tenho visto na televisão o evangelho deturpado. Olha, você que está falido, você que é empregado e quer ser patrão, você que teus negócios não vão bem, venha, venha. Você que mora de aluguel e quer casa própria, você que anda de Fiat 147 e não fabrica mais, venha. Você que ganha um saláriozinho mínimo e quer ganhar uma badesca, venha, meu filho. Que está trazendo uma palavra para você. Crede nos meus profetas e prosperareis, é o que diz a Bíblia. Então escute o que esse homem de Deus está falando com você. Tenho certeza que Deus vai mudar a sua história e a história da sua família. A história de negócios, de posições na sociedade. Isso é muito importante. Que está trazendo uma palavra para você. Crede nos meus profetas e prosperareis, é o que diz a Bíblia. Então escute o que esse homem de Deus está falando com você. Tenho certeza que está trazendo uma palavra para você. Crede nos meus profetas e prosperareis, é o que diz a Bíblia. Então escute o que esse homem de Deus está falando com você. Tenho certeza que Deus vai mudar a sua história e a história da sua família. A história de negócios, de posições na sociedade. Isso é muito importante. Said to me, son, Deus disse a mim, filho, I want you to tell my people, eu quero que tu digas ao meu povo, in this end time, nesses últimos dias, I have a very special anointing. eu tenho uma unção especial I'm going to release upon them. que eu vou liberar sobre o meu povo. Something I have never done before. Algo que eu nunca jamais fiz antes. I'm going to release upon them Eu vou liberar sobre eles a financial anointing. uma unção financeira.
today. E eu quero te dizer hoje, Something that has never ever happened to you before in your life algo que nunca aconteceu antes na tua vida will happen to you vai acontecer a ti. today Hoje, on this broadcast. neste programa, I am going to pray eu vou orar in just a few moments em poucos momentos for God to release His financial anointing upon your life. para Deus liberar a sua unção financeira sobre a tua vida. And I'm going to tell you what the financial anointing is in just a moment. Eu vou te dizer o que é essa unção financeira em poucos momentos. But I want you to do this. Mas eu quero que você faça There's isso. a phone number on the screen right now. Existe um telefone aí na tela agora mesmo. If you want God to give you the financial anointing, Se você quer que Deus te dê a unção financeira, the end time financial anointing, a unção financeira dos últimos I dias, want you to pick up that phone. eu quero que você pegue esse telefone And I want you to make a commitment e eu quero que você faça um compromisso for 900 reals. para você semear R$900. You say, Brother Shulo, I have never, ever done anything like that in my life. E você diz, irmão Cerula, eu nunca fiz isso. Que está trazendo uma palavra para você. Crede nos meus profetas e prosperareis. É o que diz a Bíblia. Então, que está trazendo uma palavra para você. Crede nos meus profetas e prosperareis. É o que diz a Bíblia. Então escute o que esse homem de Deus está falando com você. Tenho certeza que Deus vai mudar a sua história e a história da sua família. A história de negócios, de posições na sociedade. Isso é muito importante. E eu quero terminar esse DVD com o texto de Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus disse assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha, eu dou graças a Deus, porque há 20 anos atrás Deus iluminou os olhos do meu coração. Deus me fez conhecer a sua verdade. Jesus me libertou das garras dos falsos profetas, das garras desses lobos roubadores. O Senhor me deu vida outra vez. O Senhor me considerou digno para o ministério. Ele me confiou a responsabilidade de proclamar o evangelho da graça de Deus. Porque eu estava cansado, irmãos, do falso evangelho. Eu estava cansado de ver multidões enganadas, iludidas, de ver as multidões buscando uma vida financeira abastada, buscando bens materiais e nunca alcançar os seus objetivos. Eu vi, esses olhos aqui viram as pessoas exigindo, as pessoas cobrando, as pessoas querendo colocar Deus no canto da parede, querendo que Deus cumprisse promessa que Ele nunca tinha feito. Eu vi multidões de pessoas aflitas, multidões de pessoas necessitadas, como eu disse no outro DVD, gente que não tinha nem o dinheiro da passagem para pagar o transporte coletivo que elas usavam para se deslocar até os templos, mas que foram essas mesmas pessoas simples, de parcos recursos, que deram aos líderes dessas seitas dinheiro suficiente para eles comprarem redes de televisão, redes de rádio, para que eles andassem em carros blindados, para que eles comprassem aviões, helicópteros, mandassem os seus filhos estudarem nos melhores colégios da Europa. Eu cansei de ver o povo induzido a combater o gafanhoto. Você tem que combater o gafanhoto. E as pessoas, por não terem conhecimento de Deus, não percebiam que o verdadeiro gafanhoto estava ali diante delas, disfarçado de pastor, com Bíblia debaixo do braço, iludindo-as com mentiras, iludindo-as com um falso evangelho. Eu já não aguentava mais ver o povo iludido por um evangelho adulterado, por uma teologia de facilidades, onde a porta larga é que conduz ao céu e a estreita conduz ao inferno. Eles inverteram tudo. Eu cansei disso e faço votos que esse DVD abençoe milhares e milhares e milhares de pessoas em toda a face da terra. Graça e paz para todos.